Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos e vamos ler a partir do versículo 35. Evangelho de Marcos, a partir do versículo 35. Marcos 10, né? Isso, capítulo 10, a partir do versículo 35. E como já falava, e até foi tão bom ver que quando a Malu começou a dizer, ó, cheguei, hein? A pequena Malu, bebezinho, ali atrás, levantou a sua voz e deu aquela manhada, mas dizendo para a gente, ó, estou aqui. E foi bom que ela me lembrou de uma coisa. O departamento infantil está se preparando para abrir as suas portas, a coordenação já se reuniu com os professores unânimes, dizendo que é o momento, à espera de um protocolo para que isso aconteça. O relator da Comissão de Saúde, presbítero Mário, já está pronto para reunir com a Comissão de Saúde. Um protocolo está sendo confeccionado para que, se Deus quiser, ainda no final desse mês, nós comecemos com toda a segurança, com toda a tranquilidade, o retorno à nossa atividade com os nossos pequenos. Isso é tempo para você abrir a palavra de Deus também. Então vamos lê-la agora. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes, Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E lhes perguntou, que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu beba ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhe, sabeis que o que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, no final da década de 80, chegou ao Brasil uma forma de enxergar a teologia que até então ela não graçava por aqui, em que se traduziu com 2 nomes bastante curiosos. O primeiro deles era tratado ou chamado como a teologia positiva, da confissão positiva, que veio a se tornar na chamada teologia da prosperidade. E isso chegou ao Brasil num ambiente restrito, depois tomou parte, ou grande parte do discurso das chamadas igrejas neopentecostais, mas não se encerrou nesse ambiente. Ele expandiu-se de tal forma que eu ouso dizer com toda a segurança que, inclusive em nosso meio, há pessoas que podem, não objetivamente, mas da sua forma de entender a vida, ou a palavra de Deus e o próprio relacionamento com Deus, desta maneira, dessa forma de pensar, que pretende dizer para Deus aquilo que deve ser feito em seu favor, que esposa a ideia de que nós nascemos para vencer e por isso precisamos colher e ter o melhor dessa terra. E nesse sentido, os aspectos materiais, eles crescem de importância na vida de todos aqueles que querem enxergar Deus como um promotor de prosperidade material. E isso não só se expandiu para outras igrejas com outras formas de doutrina, mas se apropriou a outros comportamentos. Não é só o material.
mas é a ideia de que Deus nos pertence. Deus, ele faz parte da nossa história, mas mais do que isso, ele age em nosso favor na medida em que eu ajo, eu falo. Na medida em que, como igreja, como Deus é soberano, é criador, é sustentador de todas as coisas, então eu tenho esse poder a meu serviço. E assim, me garante a certeza de que eu sou melhor do que o mundo que está aí fora. E mais do que isso, de que eu preciso dominar. Isso gerou e tem gerado em muitos arraiais, e por isso é necessário que esse texto, muito bem e oportunamente no calendário cristão, ser tratado nesse domingo, nos deve levar a refletir sobre um tipo de postura cristã que ela é herética, que ela é discutível, no sentido de que somos privilegiados, de que temos a Deus, e isso é por merecimento. Isso tem levado a todos, numa grande escalada, a uma soberba espiritual, até na postura em relação ao mundo. Veja, ao achar que em determinado momento nós temos que tomar os poderes constituídos ou chamados de seculares, porque Deus é a nossa bandeira, e nós precisamos defender a Deus e os padrões morais que nós estabelecemos e encontramos e procuramos encontrar justificativas na palavra. Ou seja, continuamos a agir de acordo com uma teologia da prosperidade que não parte da palavra para mim, mas parte dos meus pressupostos para a palavra, o que é um erro crasso de leitura da palavra de Deus. Eu posso afirmar que a palavra de Deus é a minha única regra de fé e de prática, mas agir de modo inverso. Na verdade, a minha maneira de pensar e de agir afirma o contrário. A minha regra de prática é o modo que eu vivo e eu quero justificá-la à luz da palavra. Ah, irmãos, esse é um grande perigo que a igreja passa nesse tempo. E nesse tempo que todo mundo tem tanta certeza, nesse tempo que todo mundo é cheio de razão, nesse tempo em que, lamentavelmente, se aproxima e se imiscui a igreja com a política nesse país, e aqui não há defesa do que quer que seja, porque esse púlpito tem um compromisso inarredável de afastamento das questões do Estado. O que estamos falando é da palavra de Deus, mas precisamos denunciar essa postura. No culto das 9 eu contava, até falando com Ezequias aqui, que essa semana aconteceu uma coisa curiosa comigo. Agora, o negócio de grupo de WhatsApp é um negócio bastante curioso, né? As pessoas colocam a gente nos grupos sem nem perguntar se a gente quer. E essa semana eu fui inserido num grupo de WhatsApp de gente, pastores, líderes de extrema direita na política. E eu falei, estão me enxergando assim, é? Mas, curiosamente, 2 dias depois eu fui incluído num outro grupo de pastores e líderes de extrema esquerda. Eu falei, agora ferrou. Agora eu já sou um esquizofrênico, agora eu já não sei o que eu sou. Não sei mais. E é interessante que alguém fez uma observação no grupo, eu não lembro se é de direita ou de esquerda, lá que para lá, uma observação, uma enxurrada de batendo, dizendo, o Evangelho não diz isso, o Evangelho é justiça, e do outro lado, o Evangelho é acolhimento. Aquele negócio me cansou de um jeito, que todo mundo falando em nome de Deus, gente. Todo mundo tendo a certeza em nome de Deus. E tudo certo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Os grupos cada um tinha mais de 100 pessoas. Aí o que eu fiz? Eu vou sair de fininho. Aí fui lá e saí de um e saí do outro. Que besteira que eu fiz. Que besteira que eu fiz. Eu recebi, sei lá, um sem número uma centena de mensagens querendo saber o porquê. O da esquerda dizendo, você saiu porque você é de direita, né? E o da direita dizendo, você saiu porque você é de esquerda. Eu falei, não, é porque eu não tenho tempo, eu sou incompleto. Eu só não quero saber desse discurso, eu não quero usar Deus como meu escudo para tratar o Estado. Eu não quero usar Deus como minha estratégia política para o que quer que seja. Agora você pensa na sua vida. Pensa na sua vida.
Que Deus é esse que você tem adorado. Se é um Deus que faz parte das suas estratégias, se é um Deus que complementa aquilo que você julga ter em falta, muitas vezes até as suas instabilidades emocionais, ou é seu Deus e você o adora em espírito e em verdade. Veja só a questão. Encontramos aqui no Evangelho de Marcos, e você pode encontrar esse mesmo encontro aqui no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus diz que esse pedido foi feito pela mãe dos dois. Aqui no Evangelho de Marcos diz que foi os dois que o fizeram. E alguns intérpretes dizem que a mãe de Tiago e João era irmã de Maria. Atribuem até o nome, acho que o nome dela era Salomé. Se a gente quiser caminhar por aí, é um caso de nepotismo na Bíblia, né? Tiago e João, parentes de Jesus, estão pedindo a ele, reserva para a sua família, para nós aqui, um lugar à sua direita e à sua esquerda. E aí a segunda coisa que eu quero destacar para que você se aproprie desse texto e o Espírito Santo fale a seu coração. Dizem Tiago e João, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. A teologia positiva, confissão positiva, teologia da prosperidade é antiga, hein? Dar ordem a Deus. Dar ordem a Deus. É o que eles fizeram a Jesus. Nós queremos que tu nos concedas. E quantas vezes eu e você não temos essa arrogância de nos aproximarmos de Deus, não é pedindo, não é dizendo da gravidade da nossa situação e aquilo que desejamos, não, mas é imperativamente dando ordens para Deus como se Deus fosse devedor de cada um de nós. Essa é uma oração que ela é imprópria. É a oração que não consulta a vontade de Deus, que não é humilde para dizer, Senhor, eu estou sentindo, Senhor, eu preciso. Não, essa oração, ela pretende ser impositiva, eu quero, nós queremos. É quase que se fosse uma carteirada no Senhor Jesus. E Jesus pergunta, e eu acho que Jesus perguntou isso de uma forma jocosa. Vem cá, peraí, o que vocês querem que eu faça? O que vocês querem que eu faça? E aí eles revelam o que querem. A gente só quer que na sua glória nós nos assentemos à sua direita e à sua esquerda. É engraçado, repararam que eles não questionaram se Jesus vai para a glória ou não, eles aceitaram essa realidade. Eles só querem ter primazia nessa glória ou na glória do Senhor Jesus. E aí, a gente vê nascer a primeira intriga eclesiástica para conseguir posições destacadas ali na igreja presbiteriana de Jerusalém, né? Ou seja, irmãos querendo o primeiro lugar em detrimento de outros. Mas é curioso que eu e você precisamos lembrar de algumas coisas como esses discípulos se esqueceram. Jesus vinha há muito tempo dizendo do tamanho, da estatura, das condições daqueles que querem segui-lo. Como é que é este seguimento? Por isso você vê Jesus curar alguém que precisa e dizer a esse, olha, leva isso para você, não exponha a publicidade, não está na hora, a bênção é sua, se aproprie dela. Por isso, numa discussão sobre o maior dos reinos dos céus, Jesus chega e diz, olha, vocês precisam se tornar como uma criança. Como uma criança. Mas isso, as crianças querendo se chegar à presença do Pai, e as pessoas querendo tirá-las, e Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Jesus que chega para um jovem rico, espiritual, até dizer chega, ciente da sua condição, e diz, o que eu faço mais? E Jesus diz para ele, deixa os teus bens e me segue, desprende dessas coisas materiais. O problema é a sua alma. Você pode ter tudo e perder a sua alma. Estabeleça prioridades na sua vida
que vão decidir o seu futuro e, mais do que isso, lhe trazer paz de espírito e paz na vida. Ah, Jesus continua a falar, e uns disputando quem seria o primeiro, quem seria o último. E Jesus chega e diz: os últimos serão, pouco importa em que banco você está sentado. Se você está sentado no primeiro banco, você está sentado no último. O que importa é você viver a presença de Deus em sua vida. E Jesus continua a falar, e ele acabou de falar para esses discípulos. Se você voltar aí nos versículos 32 e 34, você vai ver que Jesus acabou de falar para eles que ele vai ser entregue, morto, crucificado e vai ressurgir. Vocês prestaram atenção que a impressão que dá é que ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Não pensaram nisso tudo, só pensaram o seguinte: ó, isso vai dar em glória. E se der em glória, eu quero sentar à direita, eu quero sentar à esquerda. Irmãos, esse é um tempo por demais oportuno para a gente pensar no nosso posicionamento em relação ao Deus que acreditamos, ao Jesus que é o nosso Senhor, ao Espírito Santo que habita em cada um de nós. Esse é um momento por demais oportuno para que nós pensemos nisso. E, na verdade, o que Jesus procura corrigir a postura dos seus 12 discípulos, o texto não disse apenas esses 12, mas eu quero sintetizar neles, corrigir a visão deles, é que Jesus está dizendo: vocês são chamados para servir, não para serem servidos. Vocês são chamados para servir. Eu sei que minha cabeça agora e a sua tende a fechar, e a fechar o coração para o que a gente vai ouvir agora. Porque não é isso que nós temos ouvido, e eu insisto em dizer isso. Nós temos ouvido um evangelho que ele é fácil, que ele quer oferecer para você bem-estar, e um bem-estar que é momentâneo, só que isso é mentira. Isso não é evangelho. Boa nova transforma, boa nova faz de novo. Boa nova faz que eu precise lidar comigo mesmo, com a minha vaidade, com a maldade do meu coração. Por isso, Jesus está nos ensinando primeiramente o caminho exatamente para chegar à glória. Não é isso que eles queriam? Senhor, na tua glória, queremos sentar à tua direita e à tua esquerda. E a primeira coisa que Jesus está mostrando para ele, como é que chega à glória. A gente precisa aprender como é que chega a glória. E Jesus diz para eles: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Não é esse o caminho para a glória. Por mais espiritual que pareça. Ah, olha que lindo, gente. Esse povo quer sentar ao lado de Jesus. Isso é espiritual, Ezequiel. Sentar ao lado de Jesus. Só falta suspirar. Mas não é esse o caminho para a glória. Da preferência, do privilégio, de se achar melhor do que os outros, em achar que eu tenho mais condições do que você. O coração humano não se conforma com o caminho que leva à glória. Mas ele quer essa glória. Ele quer essa glória. Repare que os discípulos não se oferecem para estar ao lado de Jesus no caminho do Calvário, mas para serem os primeiros no reino. E se você for lembrar do que aconteceu depois disso, Jesus no seu caminho para o Calvário, quem não estava ali? Quem não estava? Você lembra de quem não estava ali? Seus discípulos. Você lembra? E o texto nos faz conhecer que Pedro, inclusive, chegou mesmo a negar ao Senhor Jesus, não foi? E por quantas vezes? 3 vezes. Mas espera aí. Não julga eles, não. Porque eu e você que somos capazes de agir assim também. A gente quer a glória, mas o caminho do Calvário não queremos percorrer, não. Repare, e aí eu me lembro de um grande amigo da nossa família também, João Eli já conhece ele também, Coutinho Nair. Coutinho é um sujeito muito engraçado. E ele dizia, brincando, para trazer um exemplo para esse caso da gente que não quer seguir o Calvário, ele chegava, quando pediu alguma coisa difícil para ele fazer na igreja, ele chegava e fazia uma expressão que a gente usava no futebol. Quem jogou futebol sabe que a coisa mais difícil que você tinha era encontrar goleiro.
nas peladas não tinha goleiro, né? É claro que tem raras exceções, uma pessoa que teve problema e que resolve ser goleiro desde a infância, né? E era um goleiro até que, bonzinho, Mas ninguém gosta de ir para o gol, né? E o Coutinho usava uma expressão muito curiosa. Quando pediam ele alguma coisa na igreja, que ele via que não era fácil, ele dizia, é engraçado, né? Para bater pênalti ninguém me chama, só me chama para agarrar, para ir para o gol. Só me chamam para ir para o gol. E essa é a expressão na nossa vida. É curioso, né? É curioso. Jesus está lhe convidando para ir com ele e você não quer, você quer glória. Você quer glória. Podeis beber o cálice e receber o batismo, vocês até podem, mas quando o lugar onde sentar, não só não me compete concedê-lo, mas é para aqueles a quem Deus preparou. Caminho para chegar à glória passa pela cruz e pelo novo nascimento. Cruz e novo nascimento. E não é por acaso que para Deus não há acasos, que no dia de hoje nós vamos celebrar a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. E o que significa passar pela cruz? Você tem exemplos na sua vida. Você tem exemplos na sua vida. Você tem as suas cruzes que você enfrenta às vezes diariamente. Há pessoas que levam por muito tempo. Há pessoas que a dor não deixa. A dor não lhe deixa. A dor é constante. Uns a dor no corpo pela doença. E outros a dor na alma pelos traumas que a história de vida lhe trouxeram. Há pessoas que sofrem para abandonar o pecado. E não pense a você que é apenas uma decisão moral. Deixar o pecado é algo que nos faz sofrer. Porque, sem sombra de dúvida, o pecado ele é inebriante. O prazer, a satisfação, ele é real. Mas deixá-lo é necessário para que haja saúde. Porque testemunhos de gente que hoje paga o preço pelo abandono de pecado. Eu fumei na minha vida por uns 20 anos. Comecei com 8 anos de idade a fumar. E achava anacrônico, Eduardo, um discurso que faziam para mim na igreja, que dizia, cigarro é horrível, abandone. Mentira, o cigarro é bom demais. Se não fosse bom demais, as pessoas não fumavam. Só que eu tinha certeza de que aquilo era uma destruição para o meu corpo. E aquilo causava separação entre eu e Deus. E esse valor é meu. Eu não estou pregando sobre isso para você. Eu estou dizendo sobre um peso na minha vida. Na minha vida. E eu percebi que isso me afastava de Deus, porque estava fazendo mal à minha vida, até chegar ao ponto de fumar 3 maços de cigarro por dia, com 17 anos de idade. Aí o Jesus alcançou meu coração e eu fui liberto. Isso aconteceu, mas não foi assim não. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Caí várias vezes. Até o dia que Deus, eu declarei para o Senhor, Senhor, eu não consigo. O Senhor, por favor, faz uma obra na minha vida aí. E isso aconteceu. E qual é a história na sua vida que você sabe? De práticas, de pensamentos, de atitudes, que você soa sangue para poder abandonar, porque o Espírito Santo está lhe falando que isso causa distanciamento seu de Deus, e o que o Senhor quer na sua vida é o melhor. Quantas vezes a gente não vive relacionamentos quebrados, destruídos, porque não temos a humildade para reconhecer que as dificuldades relacionais precisam parar de fazer efeito negativo nas nossas vidas. E Jesus quer atingir a todas as áreas da nossa vida. E não é porque Ele é sádico, é porque Ele sabe que aquilo que não é tratado na minha vida e na sua vida nos faz mal, precisa ser tratado. O caminho que nos leva à glória passa pela cruz. Os machucados que a vida se nos impõe. Quantas vezes a gente não lida com gente que, independente da idade, já sofreu demais, já sofreu muito. Uns que passam fome, outros a ausência de seus pais, privação material, violência, abandono.
e todas as sortes de privações psicológicas e até espirituais. Esses sabem quanto pesa uma cruz. Mas quero dizer para vocês que o Evangelho não é falseta de vida. Jesus sabe disso. Por isso ele nos disse e nos ensinou: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, aí sim vai achar. Assim vai achar. O que Jesus está dizendo é o seguinte: deixa eu tratar daquilo que lhe machuca, que lhe faz sofrer, que lhe destrói. Eu quero que você viva em novidade de vida, porque o caminho para chegar à glória passa pela cruz. E sabe o que é passar pela cruz? É nós nos enfrentarmos. É um olhar sincero para dentro e diante de Deus, reconhecer que você tem necessidades. Você tem a necessidade de mudança na sua vida. Você tem necessidade de transformação. Você tem necessidade de assumir novas posturas, de abandonar pecado, atitudes, vícios, hábitos. Você tem a necessidade de mudar até a sua maneira de pensar. Quem sabe de deixar a mesquinhez, a inveja, a cobiça, a ira, a luxúria, a realidade da carnalidade dos seus atos. Não aceite, meu irmão e minha irmã, um evangelho que é fácil, desprovido de transformação. Não se engane, isso não é evangelho. Quem sabe pode ser um emplastro para a alma que vai embora e a dor continua. É preciso que eu e você sejamos tratados por Jesus, porque eu quero insistir uma vez mais, o caminho para chegar à glória, o que Jesus está dizendo, passa pela cruz. Mas ele não para aí, ele nos ensina isso. E isso é um choque de realidade para a nossa existência. Ele continua, nesse primeiro pequeno capítulo, o momento com seus discípulos, a nos ensinar, nos mostrando que a fonte que precisa nos guiar é o nosso servir a Deus, ao Senhor. Servir a Jesus, a fonte da autoridade da nossa vida espiritual é exatamente o servir ao próximo. Primeiro a Deus, mas ao próximo. E é engraçado, né? Você percebeu que o texto diz que os discípulos se indignaram com Tiago e com João, versículo 41. Eles se indignaram. E eu estava pensando, vem cá, por que esses caras se indignaram, hein? Não sei se você tem essa curiosidade. Será que eles se indignaram ou se irritaram porque acharam um absurdo o pedido dos dois? Será que foi isso? Será que eles se irritaram porque, na verdade, eles queriam aquela posição também? E falaram, putz, esses caras partiram na frente, pediram primeiro, ficamos para depois. E se irritaram com eles? Será que eles se irritaram por ciúme? Ou será que eles se irritaram porque olharam para a vida de Tiago e de João e falaram assim, esses dois aí não valem nada, não deviam nem ser discípulos. O que esses caras estão querendo em primeiro lugar? Eu sim, eu estou na igreja todo domingo, eu venho à igreja. Eu estou aqui, tudo certo, eu participo das sociedades internas, eu contribuo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Tiago é ausente, gente, pelo amor de Deus. Conhece a família de Tiago? Eu sei de tanta fofoca da família dele. Porque a gente é fiscal da vida dos outros. Mas se a gente não tiver muito certo de que a nossa cruz ela precisa ser tratada diante do Pai, você só pode chegar a essas conclusões. E é curioso a gente pensar que Jesus faz questão de mostrar uma diferença que é essencial entre a grandeza do mundo e a grandeza de espírito. E nisso, a gente vê aqui uma questão ética nos relacionamentos no corpo de Cristo. O versículo 37 diz, permite-nos que na sua glória nos assentemos à sua direita e à sua esquerda. E nesse sentido, é um problema ético que a gente precisa enfrentar. Se o Deus que nós acreditamos é um Deus de privilégios, se é um Deus que é mais meu, se eu tenho mais direito,
ou se na verdade eu preciso tirar essa máscara e vestir um coração de humildade em dizer: Senhor, eu nada sou, eu não tenho como conseguir, eu não sou capaz. E eu reconheço nas palavras de Jesus ao dizer: sem mim nada podeis fazer. E eu preciso que o Senhor ande os meus passos. Eu preciso que o Senhor me ilumine e me dirija no que eu preciso ser e fazer. Porque não é a autoridade que você, como discípulo, deve buscar, mas o amor de Cristo Jesus que dá sentido ao servir. Davidson, um comentarista, disse o seguinte: no mundo, os homens de todos os tempos e de todos os séculos procuram sua satisfação em governar e assenhorar-se dos outros, aproveitando a influência pessoal para conseguir vantagens. No reino de Deus, a verdadeira grandeza se exibe em humildade e serviço voluntário. Porque, na verdade, o que nos atrapalha é determinar quem manda. Isso é que nos atrapalha. E se alguém tem que mandar, que seja eu. Que seja eu. Mas, irmãos, a autoridade espiritual, ela vem do serviço. Essa é a diferença. Por isso que Jesus, leia com atenção o versículo que ele fala dos governadores. E termina por dizer que entre nós não é assim. Não é assim. Quem quiser ser grande, seja esse o que sirva. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de tudo, de todos. Porque o testemunho que é crente é exatamente o serviço que é prestado. E aqui, irmãos, eu não tenho como não olhar para a minha própria vida. Eu não quero olhar para a sua e não quero convidar você a olhar para a vida do outro. Eu quero convidar a que você olhe para a sua própria vida. Que efeito o Evangelho tem na sua vida? Aí você pode me dizer: eu estou próximo de Deus. Beleza. Paz interior, glória ao Senhor. A paz de Cristo é o árbitro do meu coração. Isso está na Bíblia, glória ao Senhor. Eu confio que todas as coisas contribuam para o bem. Amém. Eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vai em frente, meu irmão. Está certo. Mas em que isso se traduz nos seus relacionamentos? Em que isso se traduz? E hoje eu tomei um tapa na cara ao entrar nessa igreja. Tapa na cara. Não sei quando você chegou, se ainda estava. Eu cheguei para o culto das 9 horas e tinha um homem deitado na porta da igreja. E eu entrei e ele me perguntou: pastor não, ele falou: me paga um pão. E eu estava morrendo de pressa. Morrendo de pressa. E eu estou até agora com o meu coração doído, porque eu não parei para dar o pão. Não parei para dar o pão. É disso que nós estamos falando. Servir. O nosso testemunho precisa ir além das nossas convicções teológicas. E eu não estou aqui apenas fazendo um apelo social, ao serviço, à ação social. Não. Eu estou falando da necessária sensibilidade ao outro, ao próximo. Num tempo de exclusão, num tempo de cancelamentos, não é assim que se fala, Letícia? De cancelamentos. Num tempo em que as pessoas, elas só valem enquanto elas concordam comigo. Se não concorda, são e serão descartadas. Num tempo em que a vida não vale nada, absolutamente nada, o Senhor Jesus nos convida para ser sal e luz nesse mundo, servindo. Nesse reino, no reino de Deus, impera o altruísmo, o cuidado com os outros. Mas finalmente, o Senhor que nos mostra a necessidade de tratarmos a nós mesmos, de termos o serviço, ou ser um servo, como ideal de vida, Ele nos mostra qual é o padrão. Qual é o padrão que este servo precisa ter? Qual é o padrão que você precisa seguir? E aí a história é plena, é cheia de exemplos de homens e mulheres que fizeram o melhor que podiam. E é engraçado, e a gente curiosamente quer santificar essas pessoas.
Porque na simplicidade, no lugar em que ocuparam, simplesmente estenderam a sua mão ao próximo. Mas o verdadeiro padrão é o Filho do Homem, que não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir. Jesus, a gente pode usar uma linguagem que a gente conhece. Ele veio para ser diácono, Michel. Ele veio para poder acolher, para poder ouvir, para poder saber o que vai no coração. Isso não quer dizer que não devamos aceitar o serviço de outros, é verdade. Mas Jesus nos mostra que em seu reino a grandeza é obtida ao seguir um curso de ação que é exatamente o oposto daquele que é seguido num mundo descrente. O padrão é outro, não é o que você pode oferecer, mas é os pães e peixes que você coloca diante de Deus e possa dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, para dar sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para dar, Jesus veio para resgatar. E você pode ler a tua Bíblia, os Evangelhos, e vai perceber que em todos os encontros de Jesus, os evangelistas descrevem as circunstâncias, descrevem os locais, descrevem as pessoas, descrevem as atitudes. Mas Jesus não olha nada disso. Jesus olha o coração e a necessidade de cada um. E ousa dizer para um: está curado. Para outro: não temas. Para outro: vais e não peques mais. Jesus está falando ao coração e quer falar o seu. Quero terminar dizendo para você que a contradição da vida cristã está no fato de que Jesus nos chama verdadeiramente, e é isso que ele está dizendo para seus discípulos aqui. Ele nos chama para esvaziamento, não é para enchimento. É para esvaziar mesmo. É para, em vez de preferir os primeiros lugares, serve, ama, abençoa, se canse na obra do Senhor, porque esse cansaço, ele não é vão, visto que o caminho para chegar à glória passa pela cruz, visto que o caminho que trilhamos para a glória passa pelo serviço. E quer aprender a servir? Você tem o padrão na sua vida, e esse padrão é Jesus. Que Deus te abençoe.